Diplomatas que condenaram o atentado disseram que a rotina de sangue só terá fim quando Israel cumprir as resoluções da ONU que garantem o direito dos palestinos a um Estado soberano. A declaração dos diplomatas foi feita enquanto redigiam a proposta de paz com Israel, que será apresentada ao Conselho de Segurança da ONU. A proposta se baseia na iniciativa saudita feita pelo próprio príncipe herdeiro, Abdullah, na reunião de cúpula árabe que começou hoje e termina amanhã aqui na capital libanesa, Beirute. A proposta saudita, dirigida ao povo de Israel, defende uma relação normal de todos os países árabes com Tel Aviv, desde que o Estado hebreu se comprometa a respeitar as resoluções da ONU, que determinam a criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital, o retorno dos refugiados e a devolução de todos os territórios árabes ocupados, quer dizer, as colinas sírias do Golã e as fazendas de Sheba reclamadas pelo Líbano. A proposta saudita, que garante o direito de Israel a uma paz definitiva, foi recebida com entusiasmo pelas delegações que participam da cúpula de Beirute. O presidente da Autoridade Nacional Palestina disse que apoia a proposta saudita. Confinado por Israel há quase 110 dias, Yasser Arafat deveria ter feito hoje, na reunião de cúpula, um discurso via satélite sobre a questão Oriente Médio. Mas o Líbano, que preside a cúpula, não permitiu a transmissão ao vivo sob a alegação de que Israel poderia interferir tecnicamente e estragar o discurso. A decisão libanesa provocou a retirada da delegação palestina, mas os sauditas interferiram e o primeiro-ministro libanês, Rafik al-Hariri, conseguiu contornar o problema. O discurso de Arafat vai ser transmitido amanhã e a delegação palestina voltou atrás e prometeu que estará presente à reunião final da cúpula. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. O atentado aconteceu no primeiro dia da Páscoa judaica. Num discurso em Atlanta, Bush disse que Arafat tem que fazer tudo o que estiver ao alcance para deter os grupos radicais palestinos. Ele disse que no Oriente Médio há pessoas que preferem matar a chegar a um acordo de paz. Ontem, o grupo Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa e o Hamas, grupo radical palestino, assumiram a autoria do atentado. Americanos e israelenses dizem que Arafat não está se esforçando para controlar os grupos extremistas. Desde dezembro, o líder palestino está confinado no escritório de Ramallah, na Cisjordânia, e permanece cercado pelo exército israelense. Yasser Arafat não pôde comparecer à reunião da Liga Árabe em Beirute porque Israel ameaçou não deixar ele voltar a Ramallah. Um dos principais assuntos que estão sendo discutidos na reunião é o plano de paz para o Oriente Médio elaborado pelo príncipe saudita Abdullah. Apesar de alguns avanços diplomáticos na cúpula da Liga Árabe, a reunião foi encerrada em clima de pessimismo por causa do atentado de ontem em Natânia, no norte de Israel. Mas pelo menos num ponto, todos os países árabes concordaram. Eles apoiam a proposta de paz do príncipe saudita Abdullah. O correspondente da Globo News em Beirute, Munir Safatli, tem as informações. 150 tanques israelenses cercam o palácio de Yasser Arafat em Ramallah e as organizações humanitárias baseadas em territórios palestinos já começam a abandonar a cidade. Essas informações foram dadas hoje pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina e transmitidas para todos os líderes árabes reunidos aqui em Beirute. Yasser Arafat teme por sua segurança pessoal porque Israel estaria se preparando para uma gigantesca operação militar em resposta ao atentado terrorista ontem em Natânia, ao norte de Israel, condenado por todos os países árabes. A delegação palestina que participa da cúpula árabe pediu apoio árabe e internacional para que seja evitado o ataque israelense. As informações de Arafat eliminaram por completo o clima de satisfação que dominava a reunião de cúpula árabe. É que antes da abertura dos trabalhos, o herdeiro saudita Abdullah e Izzat Ibrahim, vice-presidente do Conselho Revolucionário do Iraque, fizeram as pazes oficialmente. O mesmo aconteceu entre o representante iraquiano e o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Subah Ahmad Subah, depois que o Iraque assinou um documento em que se compromete a respeitar a integridade territorial e a soberania do Kuwait.
Hoje, no encerramento da cúpula árabe, os países presentes deverão aprovar por unanimidade a proposta de paz saudita que prevê relações normais com Israel em troca da retirada israelense de todos os territórios árabes ocupados, da criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital e o retorno dos refugiados expulsos. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para... Pessoas ficaram feridas. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, telefonou para o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon e para o líder palestino Yasser Arafat e pediu um cessar-fogo imediato. No Líbano, a cúpula árabe terminou com a aprovação do plano de paz saudita. A proposta foi elogiada pelos Estados Unidos, mas Israel já disse que a considera inaceitável. No final da decisão unânime, beijos e aplausos para a iniciativa do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abdullah Aziz. Os líderes da Liga dos Países Árabes aprovaram sem restrições o plano de paz que propõe basicamente a volta de Israel às fronteiras delimitadas antes da Guerra de 67. Em troca, os países árabes retomariam as relações diplomáticas com Israel. Os dois lados deveriam assumir o compromisso de esquecer o passado de guerra. Agora a proposta será encaminhada para avaliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas as chances de um acordo ainda são remotas. O primeiro-ministro de Israel disse hoje que voltar às fronteiras de 67 representaria a destruição de Israel. O ataque suicida de ontem, que matou 20 pessoas no feriado judaico, ofuscou ainda mais a iniciativa de paz. Uma piscina de sangue no salão do hotel, onde mais de 200 pessoas começavam a jantar. A destruição do prédio mostra a força dos explosivos que estavam amarrados à cintura do homem-bomba, o terrorista do Hamas, Abdel Basset Odeh. A segunda maior explosão desde o início da intifada revoltou os militares israelenses, que prometem retaliação. Hoje pela manhã, Yasser Arafat foi pressionado pelos Estados Unidos e por Israel a fazer um pronunciamento em árabe, exigindo o fim dos ataques terroristas. Dirigentes palestinos mandaram os funcionários se retirarem de todos os prédios públicos. As escolas foram fechadas. É tida como certa uma grande operação militar israelense nas próximas horas. Um estudo publicado hoje numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo mostra que os atentados de 11 de setembro afetaram o humor dos nova-iorquinos. Muitos passaram a sofrer de depressão depois dos ataques. Os pesquisadores da Academia de Medicina de Nova York, que avaliaram os efeitos do ataque, disseram que mais de 150 mil moradores foram afetados pela tragédia. O Dr. Sandro Gallia, um dos autores do estudo, disse que a população sofreu um sério trauma e que há uma grande necessidade dos serviços de saúde mental. Na vizinhança do World Trade Center, o índice de pessoas sofrendo da desordem de estresse pós-traumático atingiu 20%, número considerado alto pelo estudo. 7,5% dos entrevistados que vivem na região sul de Manhattan também apresentaram sintomas da desordem e outros quase 10% sofriam de depressão. Marilyn Coitre, professora de psicologia da Cornell University, alertou que esses índices podem aumentar. Fatores como dificuldades financeiras e perda ou mudança de imóvel contribuem para o surgimento da desordem. Quase 1.000 pessoas participaram do estudo feito entre 16 de outubro e 15 de novembro. Outras pesquisas foram realizadas, como, por exemplo, para marcar os 4 e os 6 meses depois dos ataques, mas os resultados ainda não foram divulgados. Os pesquisadores planejam um novo estudo em setembro para avaliar a situação um ano após os atentados. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Os Estados Unidos vão pedir a pena de morte para o francês de origem marroquina, Zacarias Moussaoui. Ele é a única pessoa presa e formalmente acusada de envolvimento nos atentados de setembro, como informa o correspondente em Nova York, Argemiro Ferreira. O procurador-geral John Ashcroft estava em Miami quando o documento foi levado hoje ao Tribunal da Virgínia. Ele explicou terem sido identificados vários fatores agravantes que, acredita o governo, justificam a pena máxima. Moussaoui não participou dos ataques porque tinha sido preso semanas antes por violação das leis de imigração. Mas a promotoria acha que conspirou com Osama Bin Laden e os 19 terroristas que sequestraram os 4 aviões, num dos quais havia um sequestrador a menos.
Segundo os promotores federais, ele participou intencionalmente de ato que previa tirar vidas usando força letal e que vítimas morreram como resultado direto desse ato. A nova legislação antiterrorista prevê pena de morte para quem conspirou, mesmo se não participou depois fisicamente da ação. Francês de ascendência marroquina, com 33 anos de idade, Moussaoui enfrentará ao todo 6 acusações e 4 delas prevêem pena de morte se for considerado culpado no tribunal. A promotoria sustentará que ele fez tudo exatamente como os outros 19 sequestradores e que, se não era previsto atuar a 11 de setembro, estaria em outras ações futuras. A decisão do governo Bush de pedir a pena de morte tem implicações internacionais, em especial na Europa, onde há países que colaboram com as investigações dos Estados Unidos e se opõem à pena capital. A França já lembrou que seus acordos com os Estados Unidos não prevêem cooperação em casos que envolvam pena de morte. De Nova York, Agemiro Ferreira para a Globo News. Um soldado americano morreu e outro ficou ferido em Kandahar, no sul do Afeganistão. Eles acionaram por acidente uma mina terrestre que explodiu. Os 2 faziam parte das forças especiais do exército. As tropas internacionais e afegãs mataram 50 homens da Al-Qaeda e do Talibã em combates numa província no leste do país, na fronteira com o Paquistão. Os confrontos aconteceram ao sul de Gardez, onde as forças americanas realizaram a Operação Anaconda no começo do mês. A notícia foi divulgada pela rádio Cabul, que não informou quantos soldados participaram dos combates, nem quando eles ocorreram.